Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates com a nossa série Os Piratináveis. Acho que essa expressão fui eu que adotei. Nunca vi ninguém usar. Até aqui o Marcelo que pode nos dizer depois. Marcelo Nepomuceno. Depois ele me confirma aí. Comecei a eleição passada para governador. Nós temos os presidenciáveis, aqui não são os governáveis, obviamente. No meu entender, são os piratináveis. E hoje, nesta série, temos o prazer de receber o candidato PT, do PCdoB, da Frente por um Rio Grande Justo, Miguel Rosseto. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, viu? Mas eu estava elogiando antes pela forma física, né? Eu estou me cuidando um pouco, né? Tu que é um lorde inglês, sem barriga, sem nada, está muito bem. Estou muito bem. Estou fazendo exercício, me alimentando bem. Esse é um tema da campanha, inclusive. Pois é. Uma alimentação mais saudável, né? Cuidar da saúde, né? E eu estou muito bem, viu? Animado, estou bem de saúde, trabalhando bastante. É isso. Pois é, a questão da animação numa eleição. Obviamente que tem aqueles candidatos que largam na frente, que são os chamados preferenciais na largada, né? Sim. Tivemos outros candidatos que largaram lá atrás. Tem dois exemplos aí que um deles hoje é candidato, que é o próprio governador José Ivo Sartori, começou lá com 2%, o Rigoto da mesma forma, a Ieda, eu não me lembro o Tarso, com quanto começou, mas o Tarso já começou com uma expressiva percentagem de preferência. Então eles largam lá na frente. E quem larga atrás? Porque as pesquisas não lhe aquinhoaram como os mais preferenciais. Como é que se busca enfrentar este quadro, né, de uma pesquisa que é desfavorável? Como é que se reverte isso? Primeiro eu queria agradecer os nossos apoiadores da nossa campanha. Nossa campanha cresce no estado inteiro, eu estou muito feliz. Acho que é um sentimento de mudança muito claro na sociedade gaúcha. A sociedade gaúcha quer mudança, quer mudar o Brasil. Eu me orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, eu defendo a mudança com Haddad e Manuela, nós conversávamos aqui antes, e represento uma proposta de mudança no Rio Grande do Sul. Eu acho que as pesquisas, tu tem grande experiência, eu também, elas são absolutamente relativas. Acho que a maior preocupação que nós temos que ter com o instrumento pesquisa, viu, Paulo Sérgio, é que, infelizmente, muitas das pesquisas, elas não são instrumentos de aferição da opinião pública, mas elas são contratadas para construir opinião pública. Construir opinião pública. O Ibope recentemente largou uma pesquisa absolutamente incorreta. Todos os partidos, todos nós temos as nossas pesquisas. E, portanto, ele cria uma situação exatamente para induzir. Exatamente isso que eu dizer. São pesquisas que induzem votos. Eu não sou daqueles que não acham que uma pesquisa não tem uma base científica e correta. O que, infelizmente, acontece no Brasil é que, muitas vezes, os resultados são determinados por aqueles que contratam as pesquisas. Isso é grave, porque isso induz. A minha experiência é muito clara. Eu já saí bem em pesquisa, já sei mal, as pesquisas devem ser relativizadas, mas elas devem ser acompanhadas, inclusive, por essa ótica. Nós estamos muito bem na campanha, essa é a minha opinião. Nós estamos muito bem na campanha, nossa campanha cresce, a adesão é muito importante, esta coligação que fizemos com o PCdoB é muito importante, Manuela nos representa muito bem a nível nacional, Abigail aqui no Senado, a militância animada. Por quê? Porque eu acho, viu, é isso que eu tenho percebido em todas as minhas andanças e tenho percorrido o Rio Grande, muito no estado do Rio Grande do Sul, que quer dizer, o Rio Grande hoje, infelizmente, ele vai muito mal. A gente conversa com as pessoas, tem caminhado no comércio, visitado fábricas, né? Estivemos, inclusive, te visitando lá na Expo Inter. E quais são os 4 temas, Paulo Sérgio, que as pessoas falam com muita preocupação? O primeiro é o desemprego.
Nós estamos com quase 500 mil desempregados no Rio Grande do Sul. É muita gente desempregada e crescendo. Nos últimos anos, os anos do governo atual, do Sartori, o desemprego só aumentou. 500 mil gaúchos que não conseguem emprego. A gente anda no comércio, é um comércio vazio, é um comércio fraco, não vende, o comércio não vendendo. Lojistas tenho conversado, fechando as suas lojas. Estive agora em Viamão, caminhei na Zen agora recentemente, conversando com os nossos lojistas que conhecemos. Quem tinha 6 empregados tem 2. Eu fiquei impressionado, Paulo Sérgio. Isso serve aqui para Porto Alegre, lá na CIS Brasil, mas serve para o estado inteiro. Eu fui na CIS Brasil esses dias, fui inclusive com o Olívio. Nós caminhamos ali 6h30 e escutei relatos de pessoas, lojistas aqui de Porto Alegre, 6h30 da tarde, fechando o comércio. Com medo de assalto e porque não tem cliente. O que eu quero dizer? Ponto 1, quer dizer, o Rio Grande hoje está há 3 anos com recessão econômica. E nós precisamos recuperar a economia do Rio Grande do Sul, nós precisamos gerar trabalho e emprego, que é prioridade minha. Então, primeiro ponto, as pessoas querem trabalho, emprego, querem ser respeitadas e querem ter oportunidades. Infelizmente, nós temos um governo hoje que fica calado quando um polo naval está sendo destruído, né? Quando a indústria do sapato, que estive lá agora, em Igrejinha, Campo Bom, Parobé, está sendo destruída. Quando produtores de leite, conversamos isso na Expo Inter, né, se afastam, 25 mil produtores de leite se afastaram, abandonaram a atividade, e nós temos um governo do Estado calado. O governador tem que defender e apoiar quem trabalha, a sua indústria, as atividades produtivas, os trabalhadores, aquilo que eu quero fazer. Ponto 2, é impressionante o tema da segurança, viu, Paulo Sérgio? Tu é um profissional da imprensa, tu acompanha isso. O nível de violência e criminalidade no Rio Grande do Sul é impressionante. Quer dizer, Porto Alegre é mais violenta por habitante que o Rio de Janeiro. Isso é muito grave. Todos os relatos, violência contra as mulheres, né? 90% de crescimento da tentativa de morte com as mulheres, 11% a mais de estupros, 66% de aumento do número de assaltos. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre é maior. 32% o número de assassinatos. Quer dizer, o Rio Grande do Sul com medo. E uma das grandes responsabilidades por esse aumento da criminalidade e violência é o governo atual que afastou 5 mil policiais da segurança pública, Paulo Sérgio. Quando a gente pega o número, é menor que nós temos de brigadianos, policiais civis, IGP, SUSEP, bombeiros, quase 5 mil profissionais. Eu fui agora a Pelotas, 32% de brigadianos a menor que tínhamos há 4 anos atrás. É óbvio que isso estimula. Caxias do Sul, sábado estive lá. Quer dizer, é óbvio que isso estimula a criminalidade no nosso estado, o interior assustado com o grau de violência. Uma política penitenciária que levou as facções para todo o interior do estado, presídios controlados por facções. Nós estamos trabalhando, escutando muito, né, trabalhando com plano de segurança pública. Nós temos profissionais de altíssima qualidade na brigada, na Polícia Civil, no IGP, na SUSEP, e um plano de segurança que, ao longo de um mandato, repõe efetivo. Não se faz mais segurança com menos policiais. Isso é uma irresponsabilidade. Uma polícia cada vez mais integrada, né? Uma polícia preventiva. Essa é a mudança que eu quero fazer. Eu não quero uma polícia reativa, né, Paulo Sérgio? Eu quero uma polícia preventiva. O que deu certo aqui, que nós já vivemos? Um policiamento comunitário da Brigada Militar, nos bairros, nas vilas, apoiando a nossa comunidade, ajudando a nossa comunidade. Uma polícia civil, nós temos excelentes profissionais ali. Cada vez mais investigando crimes, serviços de inteligência, a Brigada Militar, a Polícia Civil trabalhando juntos. Mas aí é que eu queria lhe colocar. E essas políticas, eu quero dizer, elas trazem entusiasmo, porque nós percebemos que a população quer isso. Ela não quer viver nesse ambiente, né, Paulo Sérgio, de medo da nossa cidade. Pois é, isso que eu quero lhe colocar. Claro que tem candidatos aí que pegam a bandeira, sabem das necessidades de segurança, usam isso como bandeira das suas campanhas. Não é um direito, né, que as pessoas têm. Mas naquele tripé conhecido, velho, educação, saúde, segurança, esse processo inverteu. E nesse tripé, acho que foi incluído o 4º pé, que é a questão do desemprego. Sim. Porque as pessoas, quando se desempregam, algumas vão para a criminalidade, sim, por absoluta necessidade. Falta de alternativa. Falta de alternativa, vão para a criminalidade, vão assaltar, vão fazer, vão acontecer. Infelizmente, as coisas vão assim. As pessoas sem emprego perdem a saúde,
perdem até as famílias. Exatamente. Aí dá um desajuste social bárbaro e se afastam de educação e afastam também os seus filhos. Então, isso é um ciclo destrutivo que nós estamos vivendo. Estou de acordo contigo. Então, como é que nós vamos reverter esse quadro? Não adianta, não tem nenhuma isolada da outra. Uma leva a outra. Total acordo contigo. Qual é o tema que unifica a saída da crise do Rio Grande do Sul e do Brasil? Voltar a crescer. Precisamos ter crescimento econômico, trabalho e emprego. Esse é o tema central que eu tenho debatido durante toda a campanha. Todas as regiões do Estado têm potencialidade, a nossa agropecuária, a nossa indústria que ainda é forte. Então, nós precisamos recuperar crescimento econômico, é o tema central para mim. Trabalho e emprego. Por isso eu acho, viu, Paulo Sérgio, que Banrisul, BRDE tem um papel fundamental na retomada dos investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos levar uma pauta para Brasília importante. Brasília deve ao Rio Grande do Sul. Nós temos que retomar e exigir aquilo que é do povo gaúcho. Nós temos que exigir novos investimentos nas nossas BRs. Nós temos que retomar investimentos como a Ferrovia Norte-Sul. Vocês imaginem lá de Cruz Alta ao Porto de Rio Grande. É muito importante para a exportação da nossa produção de grãos no Rio Grande do Sul. Precisamos ser competitivos. E são esses investimentos, nós precisamos atrair investimentos privados no Rio Grande do Sul, precisamos criar um ambiente positivo de negócio no Rio Grande do Sul. O Estado esculhambado, o Estado que não paga salário em dia, o Estado que tem esse padrão de criminalidade e violência não atrai. Hoje eu participei de um debate com uma rádio lá da Serra Gaúcha, em que debatia o tema do turismo. Quais são as duas questões fundamentais para o turismo, além de ter qualidade da oferta do turismo em si, do local? E nós temos, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, tu conhece, tem possibilidades extraordinárias do turismo, de São Miguel, das Missões, Gramado, Serra Gaúcha, o nosso litoral, região sul, o Pampa. O que eles querem? O que atrai turismo? Logística boa, facilidade, conforto e segurança no acesso e segurança. É óbvio que as pessoas querem isso. E, infelizmente, isto falta no Estado. Então, todo um trabalho que eu estou desenvolvendo, eu tenho experiência, eu governei o Rio Grande do Sul, fui ministro do Lula, exatamente como atrair investimentos, criar um ambiente positivo de negócio para que a gente possa voltar a crescer, ter trabalho e emprego. Tem muita coisa a ser feita. Eu dou um exemplo aqui, estive recentemente ali conversando com a turma do calçado, que é uma indústria importante, é mais de 100 mil trabalhadores na indústria do sapato ali. Todo o Vale do Sino, Sapateiro, o Vale do Paranhana. É óbvio que nós podemos retomar, expandir a nossa produção de calçado no Rio Grande do Sul. Nós temos possibilidade de ofertar mais para o mercado interno, conquistar mais mercado externo. Você precisa de um governo que ajude essa relação de tecnologia na nossa indústria. Nossa indústria é muito forte. Nós somos, eu percebo que é impressionante. Isso aparece pouco no nosso debate, né? Poucos candidatos têm falado sobre a economia gaúcha. Nossa indústria é forte, nós temos a economia, infelizmente, não dá voto, né? Mas nós temos a terceira indústria de transformação. A indústria emprega 900 mil trabalhadores, a indústria que gera. Nós temos o maior parque de máquinas agrícolas do Brasil, está aqui. Nós produzimos caminhões, ônibus, nossa indústria do sapato, nossa agroindústria. Por que eu digo tudo isso, né? Porque, para mim, esse é um tema central, trabalho e emprego. Eu tenho total acordo contigo. E é do crescimento da economia que nós vamos resolver, em grande parte, a situação de finanças. Como é que eu resolvo uma situação financeira de arrecadação? Vai ajudar a resolver todo o resto. Claro que cada um precisa de ações imediatas, né? Isso, mas quando eu tenho queda na atividade econômica, eu tenho queda na receita. Preciso voltar a ter crescimento. Os índices de insegurança crescem. Exatamente. Os índices de deseducação crescem. Todos os níveis, até o sujeito, né? O cidadão que tinha, por exemplo, um plano privado de saúde, perdeu o emprego, deixou de ter esse plano privado e foi para o sistema público de saúde. Isso a gente observa nas matrículas escolares, né? Uma família que tinha uma renda que permitia pagar uma escola privada, não tem mais. E ela vai demandar uma escola pública ou municipal estadual. Então, nós temos que ter crescimento econômico. Por isso é tão importante para mim a agenda nacional também, que tem que aparecer no debate. O Brasil precisa voltar a crescer. O Rio Grande do Sul precisa de um país que cresça, né? Que tenha investimentos. Falei de ferrovias, é importante no estado, de infraestrutura. Tu sabe disso, o Rio Grande do Sul é uma economia exportadora, ou seja, nós produzimos muito mais, e isso é qualidade da economia, do que nós consumimos no Rio Grande do Sul. E para continuarmos, né, quer dizer, gerando excedente, vendendo para fora o que produzimos. Primeiro tem que fazer cumprir a Lei Rouanet, né? Exatamente. Não, mas eu digo assim, nós precisamos de uma infraestrutura a Lei Candir, de logística. perdão, a Lei Rouanet com educação. Isso, nós precisamos ter uma infraestrutura de logística, estradas boas, uma ferrovia, o Porto de Rio Grande hoje com problemas sérios de dragagem, inclusive. Nós
Nós temos que ter atenção a isso. Eu já tenho uma agenda, viu, clara. Eu tenho dito aqui, estou me preparando, eu quero governar o Rio Grande do Sul, eu já tenho uma agenda para Brasília. Essa não é uma agenda necessariamente de investimentos diretos, mas não posso aceitar arriscar a qualidade do superporto de Rio Grande, porque não tem dragagem. Então, estas agendas, elas são muito claras para retomar investimentos, atrair investimentos privados e nós deixarmos no passado essa recessão econômica e entrarmos no ambiente. Aí nós vamos melhorar a arrecadação do Estado e vamos resolver com muita gestão, com muita qualidade, o tema do serviço. Olha o telespectador, para o senhor ver como é que as coisas estão funcionando. Eu tenho dito aqui que em todas as entrevistas que faço com os piratináveis, o meu comportamento é exatamente o mesmo. Eu não quero revolver passado. Sim. Eu não quero perguntar sobre os erros cometidos lá, no entender da gente, que às vezes não é nem erro, né? Eu quero tratar do futuro, das soluções, das suas iniciativas para o futuro, como dos outros candidatos, a mesma coisa. Aí me pergunta aqui o telespectador: poxa, Paulo Sérgio, propaganda política no programa? Não tem nada de propaganda, isso é aberto para todos os candidatos e todos falam com a mesma liberdade que Miguel Rosseto. E ele diz: imponha-se agora, Paulo Sérgio. É uma questão de me impor, eu não faço jornalismo inquisitivo, respeito quem faz, mas eu não estou aqui para fazer uma inquisição, eu quero saber o que o senhor tem para o futuro. Né? E nessa linha de raciocínio é que nós realmente temos que pensar nesse futuro. E, obviamente, quando está se falando do caráter futuro, e o senhor está batendo na tecla economia, e acho que com razão, né? Eu não diria nem que reza a lenda, né? Reza as atitudes de determinados correligionários seus, né? Que as questões, elas são muito mais resolvidas pelos aspectos estatizantes do que privatistas. Então, aquilo que pode ser privatizado, né, que eu entendo que deve ser, claro que a minha verdade, ela pertence a mim, né, não é necessariamente o desejo de todos, tem que ser respeitada. O PT mudou com referência a isso, o senhor mudou com referência a isso. O que o senhor pensa em agilizar, por exemplo, os processos de construção de uma economia nova, atraindo empresas, atraindo capital para o Rio Grande do Sul, para gerar esses empregos que o senhor quer, a despeito dos que o Estado pode gerar? Nós precisamos de uma sociedade que funcione, uma economia que funcione, que garanta trabalho e emprego para todos, uma renda justa, um salário justo, uma sociedade mais equilibrada. Eu não quero um Rio Grande do Sul, um Brasil com uma alta concentração de renda, uma exclusão social brutal, como a gente tem no nosso país. Eu quero viver num país com uma riqueza mais distribuída, que todos possam ter oportunidades, que todos possam viver a liberdade e a solidariedade de um país. É isso que eu quero. E, portanto, eu quero a presença de um Estado... O senhor admite o capital estrangeiro no Rio Grande do Sul? Sim, não tem nenhum problema. Claro que sim. Bom ouvir isso aí. O que é isso? Nós temos que atrair capital, já fizemos isso no nosso país. Eu dou um exemplo de uma boa experiência inteligente. Quando nós criamos, né, o conteúdo local para o sistema de óleo e gás, que foi uma das coisas mais importantes, estratégicas que o presidente Lula e o presidente Dilma fizeram, qual era o conceito ali? Que nós temos que retomar, porque ele está lá no Polo Naval. Nós temos uma riqueza limitada, que é o petróleo pré-sal, extraordinária, mas limitada, que é o combustível fóssil. O que nós pensamos? Nós vamos tirar esse petróleo vai ser fonte de financiamento para a educação e para a saúde, que é um valor permanente, é o conhecimento e a educação. E quem vai retirar esse petróleo vai ser a Petrobras, numa condição minoritária de 30% de capital, 30%. Ela vai buscar associação com outros capitais, mas a indústria do petróleo, toda a indústria de equipamentos, químicos, software, embarcações para a indústria do petróleo, serão estimuladas a serem produzidas no Brasil. O que aconteceu? Nós estimulamos uma entrada muito importante de capital internacional no Brasil, para produzir a partir do Brasil. Parcerias com a iniciativa privada. Capital nacional com internacional, associações com as estatais internacionais, porque quando a gente fala aqui em capital internacional, nós estamos falando aqui de capital chinês, estatal chinês, estatal francês. Lembra das privatizações da Argentina? Pararam todas em estatais de outros países. É o caso da nossa energia elétrica. Desculpa, mas a energia elétrica brasileira, também. Quem está adquirindo são as estatais chinesas. É assim. Nós temos que estar atento a isso, porque aqui se trata de poder político. Mas para não perder o raciocínio, quer dizer, esta política inteligente de atrair
né, capital para estimular a produção de bens e serviços no Brasil por conta de um mercado extraordinário. O Brasil não é o Paraguai, o Uruguai do ponto de vista de escala. Nós temos uma escala grande, nós temos 200 milhões de habitantes. Quando as empresas vêm para o Brasil, Paulo Sérgio, elas ocupam um mercado muito grande, uma escala grande, o que dá potência para se transformar em empresa exportadora. Por isso que na minha agenda de futuro, e vamos falar de futuro, está o Polo Naval de Rio Grande. Eu tenho participado, discutido com empresários, com lideranças políticas, lá o prefeito é muito atuante, o Alexandre, lá em Rio Grande. Aquilo não é uma agenda do passado. Aquilo continua sendo 3 estaleiros mais modernos do mundo. É um problema do presente. Nós vamos retomar aquela agenda, tem muita coisa a ser feita, novos mercados, inclusive, não só como para a área da Marinha, Marinha Mercante, Marinha de Guerra, plataformas, ferrovias, estaleiros, capacidade de caldeiraria pesada lá. Portanto, tem uma dedicação ao Polo Naval. Ele é muito importante para Rio Grande, para a região sul e para o Rio Grande do Sul. Nós temos iniciativas importantes como o Polo Brasil, né? Exatamente, polo carboquímico. Nós estamos construindo tecnologia hoje sustentável do ponto de vista ambiental para usar o nosso carvão. Então, quando a gente fala... Isso que eu acho gozado, desculpe lhe interromper, porque as coisas aparecem que atacam o nosso carvão como poluidor, como isso aqui, porque a economia é gaúcha. E quem está nos defendendo? Atacam a nossa fumicultura, que é uma economia nossa, produção nossa, da nossa gente. Aí atacam porque é nosso, porque ninguém produz igual a nós. Nós aceitamos isso. Não, nós somos não é criar uma revolução farroupilha contra as pessoas que são contra, mas isso nos impor também. Né? Eu tenho dito assim, Brasília sabe se defender. Eu conheço Brasília. Brasília sabe se defender. Eu quero ser governador para defender o Estado do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho e a nossa economia. Rapidamente aqui, eu falava de polo carboquímico. Hoje nós temos tecnologias, eu tenho acompanhado muito isso, sustentáveis do ponto de vista ambiental. Nosso carvão produzir gás de síntese. Nós somos ponta, né, de gás, nós precisamos de energia barata para movimentar a nossa economia, produzir fertilizantes, o que é muito importante para a nossa agricultura. Então, seja em Candiota, seja aqui em Charqueada, nós temos projetos que nós temos que estimular para a utilização do carvão para a produção de gás e fertilizantes. Nós temos grande potencial na produção de energia renovável, eólica. Nós somos os maiores produtores de biodiesel do Brasil. Nós temos 6 usinas hoje operando, produzindo biodiesel. O Rio Grande do Sul é um polo de produção de energia renovável, o que é muito importante. Produção de alimentos saudáveis, quer dizer, que é uma marca cada vez mais, uma exigência do mercado consumidor. Ou seja, fazer da nossa indústria um polo de desenvolvimento importante significa o quê? Dar potência à produção de conhecimento, fazer com que esse conhecimento e esta tecnologia chegue à nossa pequena e média empresa, que é diversificada, startups, empreendedorismo. Há muita coisa boa a ser feita. Agora, tem que ter dedicação. O governador não pode ter uma postura ou omissa, ou submissa, ou ausente. O governador tem que ser um líder positivo numa sociedade, numa economia. E eu quero assumir essa condição positiva, dialogando com a nossa indústria, com quem trabalha, com os sindicatos de trabalhadores, como tenho feito. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma capacidade enorme de sair dessa crise pelo trabalho, por aquilo que nós temos. Portanto, esta é a agenda que nós temos discutido durante essa eleição e, a partir disso, Paulo Sérgio, que nós vamos buscar arrecadação para enfrentar, é óbvio, quer dizer, os problemas de ofertar uma escola pública melhor, quer dizer, ofertar um sistema de saúde próximo da nossa população e, definitivamente, sair desse ambiente de medo que a nossa população tem. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Eu sei que o senhor reduziu a sua janta, né? Está fazendo à noite... Está fazendo um tipo de dieta aí, né? Com sopinha, com sanduíche, né? Natural, enfim, nós estamos falando sobre isso. Mas eu quero lhe convidar para provar o sabor irresistível e a qualidade de linguiças de alimentos Castro. Espetacular. A calabresa, a caseira, a mignon. E o senhor encontra na rede Zafari. Mas a qualidade... tem almoço também, né? Tem. Qualidade desde 1960. Uma empresa de Pelotas. Olha só. O Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias, e o senhor sabe disso, começam
nas melhores vinícolas. Se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, de Languedoc, da Patagônia, do Tejo, da nossa região serrana e muitas outras regiões. Lá na Vinhos do Mundo estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Porque os governos anteriores não cobraram do governo Lula e Dilma o que é devido aos gaúchos, isto é, a Lei Candir. Obrigado, Tânia de Bagé. Então, esse é um tema importante. Que aí tem o seu governo também envolvido ainda. Claro, claro. Vamos falar do governo e da dívida também, que Sim. são os temas importantes, Tânia. Primeiro que eu acho que tu que... Olha, o senhor está de parabéns aqui, uma infinidade de... É Pelotas, desculpa, a Tânia Pelotas. A Tânia de Bagé. A Tânia de Bagé. A Tânia, viu, Tânia, um abraço para ti. Eu queria fazer essa referência de um equilíbrio de um governo federal, tanto o presidente Lula como o presidente, que investiram muito no Rio Grande do Sul. Bagé é um exemplo, nós temos a sede da Unipampa. Paulo Sérgio e Tânia, 3 universidades federais vieram para o Rio Grande do Sul. A Unipampa, são 10 campi lá em toda a nossa fronteira. Isso é um investimento muito importante, estratégico. A Universidade da Fronteira Sul também, muito importante. E aqui em Porto Alegre, a Universidade de Ciências Médicas, que nós expandimos. Todas as universidades federais expandidas. Nós criamos 32 institutos federais de educação exemplares no Rio Grande do Sul. Portanto, eu digo isso como referência e outros investimentos que vieram. Minha Casa Minha Vida, investimentos na agricultura, né? Mais médicos, né? SAMU, farmácia popular. O fato é que em todos os municípios os investimentos federais durante o nosso governo foram ampliados. E nós tratamos dos 2 temas. Nós tratamos do tema da dívida, que é um debate importante nesta eleição. Eu tenho debatido isso como candidato Sartori, porque a Dilma, a presidenta Dilma e o governador Tarso fizeram um movimento importante em 2014, que foi a redução do serviço da dívida, né? Nós pagávamos 6% de juros, IGPDI, e passamos a pagar 4% da dívida e IPCA. Esta diminuição do serviço da dívida permitiu uma redução de 22 bilhões no estoque da dívida do Rio Grande do Sul. Isto é obra da presidenta Dilma, do governador Tarso Genro, que se dedicou, e isto já ajudou o Rio Grande muito. Agora, é preciso melhorar. É preciso melhorar. E não tem nenhuma dúvida que nós temos que buscar um novo posicionamento sobre a equação da dívida. Da mesma forma, a Lei Candir. O que é a Lei Candir aqui? Muito rápido, assim, a gente fala, as pessoas não sei se o quanto que estão apropriadas. Lá em 98, 97, o Fernando Henrique e o Brito retiraram o ICM da exportação de produtos primários e semi-elaborados. Pois muito bem. A ideia era que os estados exportadores tivessem uma compensação financeira. No caso do Pará, Rio Grande do Sul, enfim, vários estados, que são estados exportadores, seja de produtos agropecuários, seja de minérios, Minas Gerais. Essa compensação nunca veio de forma adequada. E nós aplaudimos aquela. A época nós aplaudimos. Na verdade, eu quero dizer, porque eu fui deputado federal naquela época e fui contra. Sim. Contra esta ideia de compensação inadequada que prejudicou o Rio Grande do Sul. Que nunca foi regulamentado. Exatamente. Né, a bem da verdade, o presidente Lula, ele preservou alguma compensação. Preservou uma compensação. Isso foi importante. Ela ia terminar em torno de 350 a 400 milhões por ano. Nós temos que melhorar muito isso. Qual é o dado positivo? Bom, Tânia, que pela primeira vez nós temos uma decisão judicial a favor do Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal, agora em novembro de 2016, Paulo Sérgio, deliberou que Brasília deve pagar aos estados exportadores o ressarcimento que não fez. Portanto, nós temos um grande instrumento. Deu um prazo para o Congresso até novembro do ano passado para regulamentar, não regulamentou. Desculpa, esse ano. Na verdade, a sentença... Foi de 2007, isso, depois passou para a CGU, a CGU ele vence repassou agora, a bola. agosto desse ano, vencia o prazo de 1 ano para o governo e o Congresso responderem a essa decisão judicial. Então, nós estamos buscando, são recursos do povo gaúcho, nós vamos atrás disso. Nós estamos falando de um projeto de lei que está em tramitação, isso é importante. A Comissão Especial do Congresso fez a sua tarefa, votou um projeto de lei que está na Câmara Federal. Um bom projeto de lei. Um bom. Responde à decisão judicial e ajuda o Rio Grande do Sul e os nossos municípios.
Tânia, nós estamos falando aqui em quase 4 bilhões de reais, um recurso muito importante para o Estado e para os municípios. Qual é o tema? Agora aqui entra o tema da coerência política, Paulo Sérgio. Existe um projeto de lei na Câmara Federal tramitando. Quem pediu urgência para ser aprovado? Quem pediu urgência? O PT pediu urgência. A nossa liderança pediu urgência. O PCdoB pediu urgência. Por que os outros partidos não pedem urgência? Essa é uma pauta importante. Por que os outros candidatos que defendem aqui o ressarcimento da Lei Candir, lá em Brasília, não se manifestam? Eu quero aqui, portanto, fazer uma convocação pública, que os demais partidos, além do PT e do PCdoB, busquem e assinem com seus líderes a convocação da urgência e votem o projeto na Câmara e no Senado para que a gente possa melhorar. Cláudia, de Porto Alegre, está perguntando como é que o senhor vai fazer esta mágica de colocar em dia a folha de pagamento. Se havia esta possibilidade, o senhor acha que o Sartori tinha dinheiro e não quis pagar? A Cláudia. Como é que chama? Cláudia, não tem mágica, tem compromisso e opção. O Estado tem dinheiro para pagar os salários e eu vou pagar os salários. Governar não é fácil, Cláudia, tu sabe disso, aqueles que nos acompanham. Governar é difícil, exige escolhas e capacidade. Eu já fiz a minha escolha. Sabe que eu vou contar uma história muito rápida aqui. Em 98, quando eu fui eleito vice-governador do Estado, com o companheiro Olívio Dutra, que me honrou muito, também lá em 98 eles diziam que se nós não vendêssemos o Banrisul, nós não pagaríamos o salário do servidor. Eram os mesmos. O Sartori, inclusive, era o líder do Brito, lá na Assembleia. MDB, PSDB, PP, os mesmos. Nós não vendemos o Banrisul e nós nunca atrasamos salário. Portanto, eu tenho experiência, vou priorizar o pagamento do salário. É muito importante resolver esse problema. Na verdade, a pergunta, Paulo Sérgio, que eu acho que deveria ser feita é outra. Não pela Cláudia, né? Não por ela, mas para os governantes. Como é possível ficar 33 meses sem pagar salário em dia? Como é possível aceitar que uma professora, um professor, um brigadiano, um policial que está numa sala de aula, uma aposentada, né, que se dedicou 40 anos a uma escola, como eu escuto em todas as cidades que eu vou, e que é tão desrespeitada, uma professora aposentada, idosa, que não recebe o seu salário em dia, sua aposentadoria. Eu me pergunto, como é possível aceitar 33 meses pagando atrasado, não sabendo? Nós vamos mudar isso. Tem dinheiro e eu vou priorizar. E a partir daí nós vamos começar a arrumar a escola pública, arrumar um sistema de segurança pública. O Sartori tem outras prioridades. A minha é clara e é esta. Boa noite, Paulo Sérgio. Eu não gosto muito de personalizar ou individualizar as questões que os telespectadores trazem, mas vai lá. Essa aqui é pergunta, que isso aqui se estende também para outros departamentos e organismos do Estado. Pergunta para o candidato Rossetto se ele tem um plano para o DAER. Flávio Gomes está perguntando. Tem um plano para o DAER e para as estradas. O DAER, eu quero um DAER cada vez mais qualificado, com capacidade de responder e de ser um grande núcleo estratégico do transporte no Rio Grande do Sul. É muito importante. Nós precisamos melhorar e qualificar a nossa estrutura rodoviária. Sabe que o Rio Grande do Sul é uma coisa curiosa, viu, Paulo Sérgio? O Rio Grande do Sul é o estado no Brasil, proporcional à nossa malha rodoviária, que tem o menor número de estradas duplicadas no Brasil. Nós perdemos essa agenda, temos que recuperar ela. O DAER, portanto, é um centro estratégico de pensar um planejamento de investimento de qualidade nas nossas rodovias. Ele vai ter esse papel muito importante. Eu quero aproveitar aqui e dizer que eu acho que a EGR é um instrumento importante também, que foi construído. Uma empresa importante que responde ao tema de pedágios mais baratos, né, com capacidade de investimento importante no Estado. E eu quero também assumir aqui o meu compromisso de retomar aquilo que era uma das melhores qualidades da EGR, que infelizmente o governo atual acabou. O que eu estou falando? Dos conselhos regionais do pedágio, onde a comunidade participava, fiscalizava e definia os investimentos dos pedágios. Isso é uma coisa muito positiva que nós vamos retomar. Portanto, mais investimentos. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos concluir a RS 118 ali, Gravataí e Sapucaí, é muito importante para a região metropolitana. Nós vamos chamar a comunidade da Serra. Eu não consigo aceitar, Paulo Sérgio, tu conhece bem isso. Não é possível que a 122, que liga Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, a Porto Alegre, não seja duplicada.
Nós temos um trecho ali de São Vedelino até Farroupilha que ainda não é duplicado, quer dizer, o maior polo dinâmico da economia gaúcha não tem estratégia. Nós vamos duplicar, vamos chamar a comunidade, vamos pensar uma estratégia para a duplicação da 122. E a 287 também, lá em Santa Cruz, que é um outro polo econômico, é muito importante essa duplicação. A EGR construiu lá o viaduto Fritz e Frida, que foi um investimento importante. Ou seja, nós vamos buscar investimentos, como o Tarso fez, 5 bilhões de reais de investimentos internacionais para financiar uma retomada de investimentos nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul. E fiz referência e volto aqui. Nós temos que concluir a duplicação da 116, ela é fundamental, né, por conta de segurança, conforto e o senhor favorável a essa movimentação de prefeitos e parlamentares que se uniram, inclusive, para que o Exército faça essa obra? Muito positivo. Na 290, muito na 116. Importante. Nós precisamos resolver aquilo. Eu falava da 116, nós temos que concluir aquilo. O governador tem que usar a sua força política. E mais a 290. E isso é 386 também. Também é 386. Nós precisamos usar a nossa força política para nos movimentar, unificar nossas bancadas, nossa força política e disputar, sim, o investimento da 116, da 290, pelo menos até ali, Tio Hugo, né? Acho que é muito importante. Nós temos que imaginar o escoamento da nossa safra. E também a 386, né? Que é muito importante. Desculpa, a 386 até Tio Hugo, 290 até Cachoeira. Pelo menos até Cachoeira. Na minha terra. Então, e a última coisa de transporte, por isso que eu quero aproveitar aqui, é definitivamente recuperar aquela agenda da nossa hidrovia. Os gaúchos, quem está me escutando, vai imaginar o Rio Grande. Naquela descida lá de Soledade, quando a gente desce, a gente chega em Lajeado. E ali nós pegamos o Taquari. A gente sai do rio Taquari ali em Lajeado, como exemplo, entra no Jacuí, vem para a Lagoa dos Patos, vem para o Guaíba e vai para a Lagoa dos Patos e está no porto. Cada chata daquela são 100 caminhões. Então nós temos que ter essa visão estratégica da ferrovia, que vai pegar Cruz Alta até o porto de Rio Grande, a gente enxergar isso, e vai enxergar também essa alternativa da hidrovia. Portanto, pensar essa malha, essa logística de transporte para o desenvolvimento é muito importante. Eu vou buscar isto, investimentos, aqui sim concessões, tu me permite? O estudo da ferrovia Norte-Sul, Cruz Alta, Rio Grande está pronto, a viabilidade técnica, e nós temos que pensar aqui sim... Mas uma concessão federal. Concessões, sim, nós vamos buscar isso. Óbvio que nós vamos buscar. Está pronta? O Lula e a Dilma aprontaram. Nós vamos buscar esse tema e trazer de volta, através de concessão privada, provavelmente, né? Trazer de volta e disputar esse investimento importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Por telefone, todo mundo oferece o melhor investimento, não é mesmo? O seu dinheiro na vida real é assim, ele está sujeito a essas ofertas. A nossa instituição financeira quer que os seus investimentos se multipliquem, que a região se desenvolva. É assim que as coisas funcionam no cooperativismo, investindo aqui, no Rio Grande. E assim todo mundo prospera e vence. Unicred é assim, vamos transformar o futuro. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia, hoje é a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. A doutora Lídia esteve conosco aqui na última quinta-feira. Então, da equipe do Instituto Oncológico Kaplan, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite.
Boa noite, doutora Daniela. E vamos aproveitar para sugerir que você prove as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Tower, na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe, com antipaste, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá, o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23h. Você pode escolher no almoço o buffet e o serviço à la carte. E no jantar, somente à la carte. Você ainda conta com o conforto e segurança do estacionamento com marombrista. E o preço especial, R$10. Né? Quando tu está cobrando 20, 25 e já cobra antecipado. Bistrô Varietá, do meu amigo Idenir Simonetti, no Hotel Blue Tree Tower, na Borges de Medeiros, 3120, no térreo. As perguntas, eu não gosto, eu já disse que não gosto de revolver o passado, mas vem uma aqui que fala de que se deixou por muito tempo um monte de empresas ir embora do Rio Grande do Sul, e algumas para o Paraguai. É o João Carlos de Passo Fundo. O que o senhor vai fazer para evitar que este atrativo de outros países, até de outros estados, levem as nossas empresas embora? Como estão levando? Trabalhar muito com incentivar e defender e proteger nossa economia e nossa indústria. Um dos temas é um cuidado em relação às questões tributárias, por exemplo, né? Nós temos que estar muito atento a proteger a nossa economia e nossa indústria. Então, eu já estou estudando esse tema, tenho solicitado várias informações sobre quais são os setores no Rio Grande do Sul que hoje sofrem uma concorrência desleal. Nós não vamos aceitar isso, né? Nós vamos proteger a nossa indústria, nós vamos defender, portanto, que o Estado do Rio Grande do Sul seja um Estado competitivo e a nossa indústria seja competitiva. Então, primeiro, preservar essa condição de competitividade. Eu não vou aceitar deslealdade contra a indústria gaúcha. Segundo, apoiar a indústria em relação a políticas de crédito, corretamente a incentivos fiscais, envolver o que é mais importante e moderno. Acho que hoje nós temos muito o que fazer mesmo com restrições fiscais. O Estado pode ajudar a coordenação de iniciativas importantes. Por exemplo, os arranjos produtivos locais, onde nós unificamos a indústria, os clusters, que são indústrias da mesma característica, as universidades, apoiar polos tecnológicos. Nós temos vários polos tecnológicos muito importantes no estado do Rio Grande do Sul, apoiar esses empreendedores, startups, micro e pequenas empresas que sempre têm problema de financiamento, né? de apoio, né? De fomento, de financiamento, acesso a mercados, de trazer o SEBRAE para essa agenda, que tem muita coisa de coordenação. Mas aí tem uma questão que é importante, que são os licenciamentos que todo mundo se queixa. Tem uma empresa agora lá de Cachoeira de licenciamento, que levou 3 anos para instalar uma fábrica de imóveis lá, geradora de quase 200 empregos. E depois ainda foi convidado para uma solenidade. Não vou fazer solenidade nenhuma, vou assinar a minha sentença de paciência para esperar 3 anos para montar uma empresa. Como é que se vence essas barreiras ambientais, aquele momento do burocrata, aquele momento do orgasmo que ele diz não e impede o desenvolvimento? Como vencer essa lentidão dos PPCIs? Com eficiência, com trabalho, nós temos que ter capacidade, e vamos ter capacidade de responder 2 temas. Tem como convencer esses funcionários que têm essa coisa retrógrada de não permitir que o desenvolvimento aconteça? Nós temos que responder 2 temas que são centrais. E óbvio que nós vamos fazer isso. Por que não? O primeiro é a exigência de qualquer projeto tem que ter do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. Eu vou exagerar aqui para deixar claro, quer dizer, nós temos que ter responsabilidade ambiental e os empresários têm. Qualquer empresário hoje que investe sabe que a condição do seu negócio é ter sustentabilidade ambiental. Hoje, com a rastreabilidade, viu, Paulo Sérgio, isso eu vi lá na Expo Inter. Hoje, com a rastreabilidade que existe hoje em todas as atividades, todas as mercadorias, o consumidor quer saber se aquela produção, daquela mercadoria, daquele serviço, ele é sustentável ambientalmente. Nós temos que ter muito cuidado. As economias que demonstrarem que estão produzindo corretamente são as economias que vão preservar mercado. Quem não conseguir demonstrar que está produzindo do ponto de vista sustentável, que não tenha dúvida, vai perder mercado no mundo e no Brasil. Então, nós temos que ter uma capacidade
de adequação da legislação, de estimular, orientar, apoiar as empresas a se adaptar à legislação ambiental adequada e, ao mesmo tempo, uma agilidade na definição dos licenciamentos. Definição do licenciamento, e isso eu acho que é assim que eu estou vendo a tua cobrança, não é no sentido irresponsável de autorizar qualquer empreendimento. Claro que não. Samarco nunca mais. Mas nós temos que ter uma política ativa, proativa, ajudar os empreendimentos a encontrar alternativas ambientais. Eu estou totalmente seguro disso. Nós podemos melhorar, dar transparência, ajudar, responder. O fato é que o serviço público, ele tem que ser um serviço público eficiente. Mas a Samarco, o problema maior da Samarco foi de fiscalização. Isso, mas exatamente, de rastrear os problemas que vinham correndo e deixaram então, acontecer. É isso, fiscalizar, acompanhar. Nós perdemos o Rio Doce. Não é perdemos o Rio Doce. Perdemos do ponto de vista de imagem do Brasil, um prejuízo brutal em escala mundial. Eu acho que o Rio Grande do Sul, se tu me permitir aqui, eu acho que o nosso estado, eu tenho conversado muito com industriais, com produtores, não só o estado pode, deverá ser, na minha opinião, por isso que é uma condição de preservação de espaço econômico, um estado exemplar do ponto de vista de uma consciência ambiental. Eu acho que a gente tem que disputar, e eu estou trabalhando nisso, um carimbo, uma marca gaúcha, um estado do respeito ambiental, da produção de alimentos saudáveis. Quer dizer, quando a gente conquistar isto, isso é para todas as atividades produtivas. Eu acho que é um valor fundamental, social, por óbvio, né? Mas vai agregar um valor econômico muito importante, eu diria, na marca Rio Grande do Sul. Isto é um tema que eu vou perseguir, dialogando, obviamente, com os setores empresariais, trabalhadores. Não é possível uma empresa esperar 3, 4, 5 anos para ter um licenciamento? E tu quer ver o que acontece, às vezes, que é grave? Quer dizer, a empresa consegue um financiamento. Ela não consegue operar, ela começa a pagar o financiamento e não conseguiu gerar caixa para pagar o financiamento. Então, você tem que estar atento a isso. Aí o senhor, aproveitando o financiamento, o senhor é favorável à abertura da caixa preta dos bancos de desenvolvimento? A jogar limpo, já que é um dinheiro do Tesouro Nacional? Claro que sim. É um dinheiro do contribuinte? Claro que sim, claro que sim. Preservado, que são as restrições legais. O sigilo bancário. O sigilo bancário. Os bancos devem ter programas absolutamente transparentes, identificar os tomadores, como a lei exige. Por quê? Especialmente todos os programas que têm subsídio federal, redução de taxa de juros. É óbvio que sim, nós temos que fazer isso. Isso é fundamental para garantir transparência numa política pública que deve ser de todos. Eu acho que isso que nós falamos aqui do ponto de vista do meio ambiente, eu acho que é um elemento central, viu, Paulo Sérgio? Eu quero só retomar um pouquinho. Eu acho que eu também acho, com inteligência, trabalhar com inteligência e com seriedade, quer dizer, escutando a sociedade, região em região. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, as nossas bacias hidrográficas, é uma legislação clara em relação a isso, é um patrimônio. Os nossos rios, as nossas águas, são um patrimônio extraordinário. Infelizmente, hoje, os comitês de bacias são espaços esvaziados, são espaços da sociedade. É uma legislação muito inteligente. Os comitês de bacias são... Quem participa é o conjunto da sociedade, não é só o governo. O conjunto da sociedade para gerenciar este patrimônio regional que são as nossas águas, os nossos rios. Nós temos que avançar nisso, né? Nós temos políticas de saneamento, política de tratamento de resíduo sólido. Nós ainda temos lixão no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, não é possível. Então, quando a gente olha de conjunto esta agenda, eu vou me dedicar muito a ela. Eu acho, então, quer dizer, esta marca, essa identidade do Rio Grande do Sul, como sendo o Estado do respeito ambiental, da produção sustentável, nós vamos estar respondendo a uma exigência ética para o futuro e vamos estar criando, eu acho, um espaço muito importante para o crescimento da economia gaúcha. Eu chamo a atenção disso. A rastreabilidade, ela hoje cria uma condição de mercado muito especial. E a sociedade vai buscar consumir produtos cada vez mais sustentáveis, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Nós vamos agora com a qualidade Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Encaminhando o nosso final, obviamente nós estamos vivendo o último terço da campanha, né? Isso. Né? O que o senhor pretende fazer até o 7 de outubro? Ampliar o debate. Eu gosto muito do diálogo.
né? Nós apresentamos recentemente o nosso programa, nós estamos viajando o Estado, conversando, todo o nosso time, nós temos um time muito bacana, viu? A Ana Afonso, minha professora, vice-governadora, né? Uma pessoa muito qualificada, o senador Painha, Abigail, né? Candidatos ao Senado, são 2 vagas, toda a nossa nominata de deputados federais, do PC, PCdoB, estaduais, todos nós estamos viajando o Rio Grande, é um momento de diálogo, de aproximação com a sociedade, anunciando uma ideia da mudança. O Rio Grande do Sul tem problemas sérios e eu acho, viu, Paulo Sérgio, que durante a campanha as candidaturas ficam mais claras, as pessoas enxergam isso. É evidente que o continuismo tem 2 candidaturas, né? Que é do próprio Sartori, que é o governador, e do candidato Leite. O PSDB governou junto o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eles têm o mesmo compromisso, o mesmo projeto e são responsáveis por uma situação que eu não quero. Eu não quero o Rio Grande com desemprego alto, né? Um Rio Grande com uma escola pública sendo destruída pelo atraso de salário, sem manutenção. Eu não quero o Rio Grande com uma saúde pública cada vez mais distante da nossa população e o Rio Grande de medo. Quem quer continuar com isso? E tem gente que diz que isso está certo. Eu não acho que isso está certo, isso está errado. Eu quero uma outra alternativa para o Rio Grande do Sul. E é isso que nós conversamos aqui. Nós vamos escutar a sociedade, nós vamos percorrer o Rio Grande, estimular a participação da sociedade. Eu quero o Rio Grande com crescimento econômico, eu confio no Rio Grande do Sul. Eu fui vice-governador, eu estou preparado para governar esse Rio Grande de forma participativa, o Rio Grande superando essa crise, trabalho e emprego. Nós vamos estimular todo tipo de organização. As nossas cooperativas, vi recentemente ali, né, um anúncio de uma cooperativa. O cooperativismo é muito importante para o Rio Grande do Sul. Economia solidária, economia popular, economia do conhecimento, o cooperativismo vai ser muito estimulado. Nós vamos recuperar a escola pública. Eu não acredito, e todos que nos acompanham, Paulo Sérgio, não tem lugar no futuro para uma juventude, para um Estado que não tem uma escola pública de excelência. E 90% da juventude gaúcha está na escola pública, municipal e estadual. Então, eu vou ter uma dedicação muito forte a qualificar a nossa escola pública, em especial a escola pública de nível médio. Nós vamos tratar a saúde pública, consórcios regionais... O senhor pensa na escola de turno integral? Pensamos, sim, claro que sim, como estratégia, sim. E de uma educação integral também. É muito importante essa ideia de uma preparação para o mundo do trabalho e para a cidadania. Nós vamos começar a recuperar a escola. Não tem escola pública boa, com qualidade, com professoras e professores tão desrespeitados e desvalorizados. Não precisa ser assim. Isso eu acho que é muito importante. Quer dizer, os candidatos que querem continuar com esse desastre procuram dizer que não há outra alternativa. É evidente que há outra alternativa. Nós já governamos e governamos melhor. Quer dizer, nós temos outras prioridades, outra forma de governar, com participação popular, escutando a sociedade, quer dizer, e fazendo com que esses investimentos possam chegar em todas as nossas regiões. Paulo Sérgio, eu vou dizer de novo, não é fácil, mas é possível com trabalho, com dedicação, com escolhas corretas, nós tirar o Rio Grande do Sul da crise sem vender o Estado. Eu não quero privatizar o Banrisul, eu quero o Banrisul por perto da nossa população, desenvolvendo o nosso Estado, investindo para gerar trabalho e emprego. Eu quero um Estado bem governado, um governo eficiente, um governo devolvendo para a população bons serviços públicos. Eu sei fazer isso e eu me sinto capacitado. A estrutura do Estado tem como enxugar? Tem como o número de secretarias, por exemplo? Tem como mudar, tem como diminuir e tem como mudar. Vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Porque eu não posso fazer uma confusão administrativa, como é hoje no Estado. O Estado hoje é uma grande confusão. Quer dizer, a ideia de reduzir secretarias, ela tem que ter como referência buscar eficiência na administração e não confusão dentro da administração. O que importa é reduzir custo administrativo. Custo administrativo. Eu quero que o recurso do Estado apareça lá na escola pública, em Alvorada, em Gravataí, em Santa Maria, em Pelotas. Lá tem que estar o recurso do Estado. No posto da Brigada Militar, no posto da saúde, no hospital público, lá o Estado tem que estar forte, qualificado e prestando bom saúde para a população. Na ponta, é lá que eu quero concentrar os recursos públicos do Rio Grande do Sul. Um atendimento qualificado, centros regionais de especialidades, atendendo bem a nossa população, exames, consultas especializadas, cirurgias. Paulo Sérgio, tu sabe que nesses 3 anos do atual governo, do Sartori, 1.440 leitos, 1.440 leitos saíram dos hospitais no atendimento da saúde pública. É um negócio impressionante. Nós temos que acabar com isso. Vim a Pelotas agora, fiz referência aqui.
Santa Casa fechou maternidade. Hospital de Caridade de Canguçu ameaça ser fechado. Toda a região, todo o estado é fechamento de leitos, é diminuição de serviços. Nós queremos reverter isso, é possível reverter isso. Por isso eu represento uma proposta de mudança para o Rio Grande do Sul. Já governamos, tenho experiência e tenho confiança na capacidade de montar uma equipe qualificada, dedicada, dialogar e num ambiente de cooperação. Diálogo e cooperação. Cooperação com prefeitos, com a nossa comunidade e, a partir daí, liderarmos uma agenda de esperança. Deixar no passado esse desalento, esse desemprego, essa falta de esperança e pensar um Rio Grande do Sul, um Brasil carregado de esperança e de viver bem para o nosso povo, que é o que eu quero, respeitar o povo gaúcho. O senhor vai levar aqui, nós estamos convidando todos vocês para caminhar conosco, né? Nessa campanha qualificada, do bom diálogo que nós queremos fazer nessas eleições. Aqui está o seu jeton. Olha só. Olha, o chazinho para colaborar com a sua... muito obrigado. Com a sua dieta aí, tá? Com esse corpinho de bailarino espanhol. Agora vai tomar um chazinho. Estou com a saúde boa, com muita disposição para o trabalho. Estou vendo. E magrão, né? Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado, sucesso, governador Miguel Rossetto aí. Boa caminhada, né? Muito obrigado. Eu acho que o senhor é daquelas pessoas que, identificadas com o Rio Grande do Sul, né, merece a boa caminhada. Lembrando que esteve de aniversário do sábado o desembargador Antônio Carlos Stangler Pereira, o César Luiz de Araújo Fatioli, né, o nosso ex-procurador, o promotor Luciano de Faria Brasil, o Abraão Filkenstein, ali a Luft. Pegar alguns aqui para citar: o Milton Matos, a Helena Beatriz Macedo, o Miro Leal Publicitário. No domingo esteve de aniversário meu amigo Vitório Risotto, o Francisco Turra, hein? Grande abraço ao Turra, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Von Tobel, o Carlos Henrique Kaiper, o desembargador Gaspar Marques Batista, o desembargador Alexandre Mussói Moreira, Thaís Pizzuti, o Luiz Valdir Andrius, muitos da política aí, o Roberto Petersen, da nossa DR Sul, o Reinaldo Sbardelotto também, nosso querido amigo aí das concessionárias de automóveis. Hoje, a Zene Aranha, que é diretora das produtoras rurais da Farsul. Um abraço ao Leandro Melnick, também do setor da construção civil, o Roberto Falcão Laurindo, Roberto Magalhães, de aniversário hoje, o César Luiz Moraes, o Reinaldo Nogueira e a Carla Correia. Um beijo a todos aí, parabéns muito efusivo nesta segunda-feira da semana, onde se encerra a Semana Farroupilha. Obrigado de novo. Muito obrigado. Seja muito feliz. Muito obrigado. Tá, me dá um abraço do Marcelo Nepomuceno, nosso querido amigo aí. Grande figura, dos grandes secretários. Excelente profissional. Excelente profissional, é verdade. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Aqui de Porto Alegre, preparada, concentrada, a cônsul do Esporte Clube Internacional, Vera Armando. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.